Concurseiro Nilda e concurseiro Nildo do meu Brasil, como é de costume, voltamos novamente e hoje vamos iniciar a nossa aula 2 da Lei Orgânica do município de Conselheiro Lafayette. Galera mineira aí, vamos acompanhar o nosso canal aqui também, tá? Então a gente vai começar a nossa aula 2 de hoje. A galera pediu bastante aí, foram muitos pedidos para ter essa aula, beleza? Nosso material já está disponível aqui embaixo, tá? Tá aqui na descrição. São 180 questões no total. São 50 questões do Estatuto do Servidor. Você tem 80 questões comentadas da Lei Orgânica. E também tem 50 questões dos conhecimentos gerais. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ah, dá para mostrar sim. Dá para mostrar legal. Ó, aqui, esse daqui, por exemplo, as 50 questões do Estatuto do Servidor. Então, são questões comentadas, tudo certinho, tudo bonitinho. Tudo baseado no que mais cai em concurso, né? Vou abrir aqui também as 80 questões aqui da Lei Orgânica, tá? Aí, ó, são materiais bem elaborados, a gente coloca aqui questões que são de costume, né? Cair em provas de concurso. Ok? Maravilha, então, segue a gente no nosso Instagram, tá aqui do lado, na tela, aqui, ó. Não, eu sempre erro, né? Tá ali, ó, ali, ó. Só questões de concurso, segue a gente lá também. Lembrando que tem também 50 questões aqui, ó, de conhecimentos gerais, tá? Aí vai falar, né, da parte da história, de Conselheiro Lafayette, densidade demográfica, índice de desenvolvimento, enfim, são perguntas que qualquer uma dessas perguntas aqui que está nesse material, alguma dessas perguntas vai cair na sua prova. Alguma dessas que a gente colocou aqui vai cair na sua prova, tá? Beleza, então vamos para cima. Subiu aí, vai aparecer de novo. Vamos para cima, a gente vai falar hoje de competência privativa. É um assunto que cai muito, é muito cobrado em prova. Então vamos dar início. Não esquece, se você gostar dessa aula, deixa o like aqui embaixo, aperta o dedo no like. Deixa também um comentário se você quiser uma terceira aula, hashtag aula 3, né? E também se inscreve no canal, porque você vai estar sempre recebendo as atualizações quando a gente postar uma aula nova. Clica lá no sininho e clica lá também para escolher todas as notificações. Show? Maravilhas. Então, vamos dar seguimento aqui. A gente vai falar da competência privativa. São duas competências, essa lei orgânica só trouxe duas. Uma é a privativa do município, ou seja, só o município pode fazer, tá? E a outra é uma competência comum. Você vai descer aqui, Thiago, eu tenho que gravar isso tudo aí? Tem. É bom, né? Mas existe uma técnicazinha que eu vou te passar. E aqui é a competência comum. Observe que a competência comum, ela tem uma característica, né? Que a competência comum é do município, da União e do Estado, tá? Então, a competência é dos três. Se eu não me engano, são 12. Deixa eu ver. 13. Esse aqui tem 13. Beleza, ainda tem mais um pouquinho aqui embaixo que a gente vai ler, mas é tranquilo, tá? É tranquilo de você gravar. Então, são 13 competências comuns, ou seja, todo mundo é envolvido. E lá na competência privativa, é só o município, ele tem competência para fazer aquilo dali. Então, vamos supor o que é uma competência, né? Quando você tira a sua habilitação, você tem competência para dirigir, né? Então, só você, no caso, né, sendo dono do carro, só você tem o direito de dirigir o seu carro, né? Só você tem o direito. Só você tem a competência de dirigir o seu carro. Claro que você pode dar o carro para outra pessoa, né? Mas precisa da sua autorização para isso. Então, se você comprou o carro é de competência sua. Você tem competência para dirigir aquele carro. A mesma coisa acontece com o município. O município ele tem competência para dirigir em alguns aspectos. Quais são esses aspectos? Ele vai dizer aqui, ó. Compete ao município prover tudo quanto diga a respeito ao seu interesse local. Observe essa palavra aqui, ó. Grava essa palavra no seu coração, tá? O seu interesse local
tendo como objetivo o pleno desenvolvimento das suas funções sociais e garantia do bem-estar de seus habitantes. Aí ele vai falar que compete ao município, ou seja, compete privativamente ao município. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né? Pronto, agora ficou melhor. O que compete ao município? Ele vai aqui, ó, logo no primeiro inciso, ele vai dizer que elaborar o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. O plano plurianual é um planejamento de vários anos, nesse caso são 4 anos, né? É um planejamento orçamentário de 4 anos. E as diretrizes orçamentárias são as regras que vão seguir ali a LOA, que é a lei, né, de orçamento anual. A LOA significa que eles... Se você entrar, sempre que você entrar no Diário Oficial de qualquer município, você vai ver lá qual é a lei orçamentária do município. O que vai gastar, o que vai entrar, o que vai sair, o que vai ser investido mais em educação, quanto que vai ser investido em educação. Então, quem elabora isso é o município. O Estado pode criar um plano anual? Pode, mas ele não vai estar falando do Estado nem da União. Ou é só do município, ou é dos três, tá? Dos três digamos assim, é uma função mais ampla, né? Então você vai observar qual é a diferença quando a gente chegar lá. Beleza, então quem elabora o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual é o município, é uma competência privativa do município. Elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado, plano diretor também, uma lei municipal, em que eles vão criar um planejamento urbano, ou seja, como é que vai ser criada a, a estrutura da cidade, né? A parte geográfica da cidade. Então, o plano diretor é uma lei municipal que também é de competência só do município, tá? Então, é um plano de desenvolvimento urbano, o plano diretor, beleza? Então, é isso. Então, essas coisinhas aqui são coisas que você tem que gravar. Mas eu vou te dar uma dica lá no final, se você ficar assistindo o vídeo até o final, eu vou te dar uma dica de como você gravar tudo isso daqui, tá? Instituir e arrecadar os tributos. Olha só, o município ele tem competência para cobrar tributos, né? São tributos, taxas, que a gente vai aprender sobre isso também mais lá na frente. A gente vai aprender o que é tributo, o que é imposto, o que é taxa. A gente vai aprender tudo isso nas aulas. Beleza? Então ele pode instituir e arrecadar os tributos de sua competência. Observe que tem um sua aqui, né? Se é seu, não é mais de ninguém. Então, observe que você está começando a compreender agora, né? E aplicar sua receita sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes. Ok? Então, isso aqui tudo que eu estou falando é uma competência só do município. A banca vai colocar isso daqui. Quem que elabora o plano diretor de desenvolvimento integrado? É a União com o Estado, com o município ou é só o município? Aí você tem que gravar, ok? Criar, organizar e suprimir distritos. A gente sabe que o distrito é dentro do município, né? Não sei se eu já dei essa aula aqui, mas o distrito é como se fosse um bairro mais desenvolvido. Inclusive, para criar um distrito, precisa ter alguns critérios, né? Precisa ter uma escola, posto policial, precisa ter um número de habitantes, precisa ter alguns critérios para ser criado. O distrito é como se fosse um pequeno município, tem que ter subprefeitura, cartório, enfim. Então tem que ter um critério para criar um distrito, ok? Então você vai lembrar que a divisão administrativa do município sempre é dividido dessa forma. Você vai lembrar, claro, né? O município é dividido em quê? Em bairros, vilas, né? Vielas, enfim, em distritos. Então você vai sempre lembrar que o município tem um distrito. Se é distrito, é do município. Não pode ser um distrito do estado. Se tem distrito, é do município. Então você vai lembrar que se tiver um distrito, ela pode criar um distrito, ela pode organizar o distrito, ela pode suprimir, ou seja, retirar um distrito. E ainda tem leis orgânicas que elas podem, elas falam que podem fundir um distrito com outro.
né? Observadas a legislação estadual, ok? Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. Observe essa palavra local aqui, ó. Fique atento a ela, porque se você vê a palavra local, não estou dizendo que toda vez que tiver uma palavra local é que vai ser uma competência privativa do município, mas você fica ligado, né? Se tiver a palavra local, você sabe que é uma competência privativa do município, tá? Públicos de interesse local, incluindo de transporte coletivo. Aqui você já mata a charada, né? Todo o transporte coletivo é organizado pelo município, né? Que tem caráter essencial. Ó, quanto aos bens de sua propriedade, dispor sobre a administração, utilização e alienação. Alienação é você passar o bem para outra pessoa. Então, ela administra o bem, ela utiliza o bem e ela passa o bem para quem ela quiser. Quem tem autonomia para fazer isso? É o município, tá? É o município que tem. Claro que o Estado também tem e a União também tem. Só que, se você observar, ele vai estar falando ou só do município ou dos três juntos. Como o dos três juntos é mais amplo, é muito mais amplo, não é uma informação específica, como está aqui, né? Ele está falando de algo específico, né? Da administração, utilização e alienação dos bens, tá? De terceiros, adquirir, inclusive através de desapropriação, instituir servidão administrativa ou efetuar ocupação temporária por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Isso aqui estamos falando ainda dos bens, tá? Do município. Beleza? Promoção do ordenamento territorial mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, ó. Já tem um solo urbano aqui, ó. Se tem um solo urbano, já fica ligado. Urbano, solo urbano, né? Você já fica ligado que pode ser uma competência do município. Estabelecendo normas de edificações, tombamentos e arruamentos. Arruamentos é o quê? Ruas. Então você vai ligar uma coisa na outra. Quem que faz, né? Solo urbano, edificações, arruamento. Então você já vai ligar ao município, tá? Manter com a cooperação técnica e financeira. Isso aqui é uma coisa que isso aqui pode te confundir. Por quê? Porque vai ter a palavra União e Estado na mesma frase. Aí você pode achar que é uma competência de todo mundo. Só que aqui é manter com a cooperação técnica e financeira, ou seja, o município ele pode receber repasses, tanto financeiros como cooperação técnica, ele pode receber, mas quem vai fazer isso? Quem vai pegar esse dinheiro e vai administrar do jeito que ele quer? Porque aqui é para programas, aqui ele está falando que é para programas de educação da pré-escola e do ensino fundamental, né? Então, ele está dizendo que o município ele pode, com a cooperação técnica e financeira, receber esses repasses, essas ajudas, para programas de educação de pré-escolar. Mas quem vai fazer realmente o procedimento é o município. Então, toma cuidado, porque se a banca colocar isso daqui nas opções, ela vai confundir você, né? Porque, pô, tem União aqui, tem Estado, então é uma competência de todos. Não. É com a cooperação. Se você vê a palavra cooperação, saiba que é uma competência só do município, tá? Ela pode receber os repasses, as ajudas técnicas, né? A cooperação técnica, mas ela decide lá como é que vai ser administrado, onde que o dinheiro vai ser inserido, enfim. Prestar com a cooperação aqui de novo, tá vendo? Se você vê a palavra cooperação, lembre-se dessa aula e você vai saber que é uma competência só do município, tá? Por que que eu estou falando isso e estou dando essa ênfase? Porque a banca vai colocar, é competência privativa do município. Aí ela vai colocar, opção A, elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado, tá certo. Aí ela vai pegar e vai colocar isso aqui no meio. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Isso aqui não poderia se encaixar com a competência do município? Ó, cuidar da saúde e assistência pública e de proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Isso aqui poderia se encaixar muito bem, né? Mas quando eu estudava, eu acabei gravando tudo, né? Quando eu estudava, eu
isso aqui é a competência comum, eu já dei uma pulada aqui, tá, galera? Quando eu estudava, eu gravava só a competência comum, porque são 13. Então, o que não é comum, né? O que não é a competência do município, da União e do Estado, é só do município, entendeu? Então eu gravava isso daqui, eu gravei isso daqui tudo. Eu cuidar da saúde e assistência pública, não, cuidar da saúde é competência comum. Se é competência comum, não é privativo do município, porque o privativo do município, a gente vai voltar lá agora, é mais. é, Você vai perceber que lá as informações são mais abrangentes. Aqui, ó, zelar pela guarda da Constituição. Então, quem é que tem que zelar pela guarda da Constituição? Todo mundo tem que zelar, né? Então, observe que é uma informação mais ampla. E lá não, lá é mais fechado. Olha como é mais fechado aqui em cima. A cooperação técnica, isso aqui é a parte que pode te confundir, né? Ela vai. Se você vê a palavra cooperação, saiba que é uma competência só do município. Ela pode receber ajuda financeira do Estado, da União, serviço de atendimento à saúde à população, mas é ela que decide como é que ela vai administrar os serviços de saúde da população. Aí ela vai colocar, instituir o regime jurídico único, planos de carreira. A gente vai dar essa aula aqui do regime jurídico único, tá? O regime jurídico único é o Estatuto do Servidor. Planos de carreira, se você ler esse cargos e salários, se você ler esse documento, lá vai ter escrito qual é o cargo que tem disponível na prefeitura, qual é o salário, quais são os cargos comissionados, quais são os cargos efetivos, né? E tem essas informações nesse documento. Para servidores da administração direta, da autarquia e da fundacional. Então, aqui você já mata a charada. Existe um regime jurídico do Estado? Existe. Existe o regime jurídico da União? Existe, que é a Lei 8.112, né? Então, existe um Estatuto do Servidor Federal, um Estatuto do Servidor Estadual e um Estatuto do Servidor Municipal, que é a aula que a gente vai dar. Então, você já tira aqui. Bom, quem que institui o regime jurídico? Opa, quem institui o regime jurídico pode ser o Estado, pode ser a União, pode ser o município, mas ele não vai estar falando de nenhum deles. Ou ele vai estar falando só do município, ou ele vai estar falando dos três juntos. Então, observe que é uma coisa muito específica. Aí você vai, né? Isso aqui é só para te dar insights, né? Para na hora da prova você não ficar perdido. Beleza? Observados aqui a diversificação em relação aos servidores da administração indireta. Ó, exigir, aqui a gente está falando ainda da competência só do município, aqui é só do município. Exigir, na forma da lei, para execução de obras ou de exercício de atividades potencialmente causadoras de degradação no meio ambiente, estudo dos respectivos impactos ambientais e, em casos de transgressão, exigir ações para preservar o meio ambiente, tá? Então, isso aqui continua sendo uma competência privativa, tá? Beleza. Quando você vê exigir, o verbo exigir, você sabe que para alguém exigir alguma coisa, tem que ter um poder para exigir, né? Você, eu exijo que você faça isso. Então, se você exige, ou você é um chefe, ou você é um município que está exigindo alguma coisa, né? Então, aqui significa que você tem autonomia para exigir. Então, ele não vai estar falando da exigência dos três. Os três podem exigir isso daqui? Pode, mas ele não vai estar falando, né, é porque exigir é um verbo imperativo, né? Ele tem uma autoridade. É claro que o Estado tem e a União tem também, né? Mas eu sempre friso que ele não vai estar falando nem do Estado e nem da União. Ele sempre vai estar falando ou do município ou dos três, tá? Beleza. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos. Outra palavra-chave aqui, ó. Se você vê logradouros públicos, é competência privativa do município. Não tem erro. Viu logradouros públicos? Você vai olhar nas opções. Tem logradouros públicos? Tem. Ok. Você sabe que é do município, tá? Especialmente no perímetro urbano. Então, ele vai regularizar o quê? Ele vai regulamentar o transporte coletivo. Você já vai lembrar que transporte coletivo é algo muito específico, né? Quem faz a administração do transporte coletivo é o município, né? Inclusive, a forma de sua prestação é determinada ainda o itinerário, os pontos de parada e as tarifas, né? Quem administra isso é o município.
Determinar e sinalizar os locais de estacionamento de táxi. Todo táxi é do município, não existe táxi do Estado nem da União. Todo táxi é do município. Observe que quando você vai para uma cidade, o Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio de Janeiro o táxi é amarelo. Na Bahia, o táxi é branco, com a listra vermelha e azul. Em alguns municípios, o táxi é verde, enfim. Então, se você vê táxi, você vai saber que ele está se referindo à competência do município para realizar essas sinalizações de local de estacionamento. Observe que é muito específico, então você já vai ficar ligado, agora que você está assistindo a aula, sua mente já está abrindo bem mais, né? De demais veículos, instituindo-se, se necessário, tarifas respectivas e fixar os limites de zona de silêncio, de trânsito e tráfego em condições especiais. Show. Conceder, permitir, autorizar serviços de transporte de táxi, viu? Táxi nem precisa ler mais, né? Disciplinar serviços de carga e descarga, fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulam em vias o quê? Públicas municipais. Já matou a charada. Se é municipal, é do município. Aí não tem que... A União não tem que se meter em nada e nem o Estado, tá? Tornar obrigatória a utilização da estação rodoviária, toda rodoviária do município, né? Tem uma rodoviária no seu município? Sinalizar as vias urbanas e estradas municipais. Viu? Estrada municipal matou a charada. Ordenar as atividades urbanas, ó, viu? Urbana já fica ligado. Não estou dizendo que toda vez que tiver urbana é competência privativa, mas já fica ligado que pode ser. Estatuindo condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e serviços de observância de normas federais pertinentes. Observe que tem um federais aqui só, né? Para confundir. Mas você sabe que quem determina os horários de funcionamento é o município, né? Dos comércios. No tocante aos estabelecimentos industriais, comerciais e similares e de prestação de serviço localizados no território de onde? Do município. Tá? Aí o que ele vai conceder? Ele vai conceder e renovar a licença para instalação, localização e funcionamento. Então, quem concede essa licença é o município. Então, você já viu aqui dois pontos, né? Território, aqui ele está dizendo a prestação de serviço localizado no território, conceder e renovar licenças para instalação, localização e funcionamento do município. Ó, caçar licença, quem tem poder para caçar alguma coisa? É quem tem autoridade, né? Que houver concedida ao estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego. E assim vai, ó. Promover o fechamento daqueles que funcionarem sem licença. Observe que você vê isso nas ruas, né? Geralmente os ambulantes, olha o rapa, aquela pessoa ali trabalha para o município. Ou desacordo com a lei. Prover sobre a limpeza das vias, ó, logradouros públicos aqui de novo. Se você viu logradouros públicos, pode ter certeza, aqui eu garanto. Aqui eu garanto. Se você vê logradouros públicos, é uma competência do município, é uma palavra-chave para você sempre identificar uma competência privativa do município. Prestar assistência nas emergências médicos hospitalares, de pronto-socorro, por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituições especializadas. Tem seus próprios aqui, né? Você já fica ligado. Dispor sobre o registro, a vacinação e a captura de animais com a finalidade principal de erradicação da raiva e das outras moléstias de que possam ser portadoras e transmissores. Ok. Dispor sobre o depósito e destino de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal. Olha a legislação municipal aqui também. Tá? Isso aqui você já mata a charada. Pô, dispor sobre o depósito, quem faz isso? É todo mundo ou é só o município? Aí você já viu aqui legislação municipal e já matou a charada. Por isso que é bom você ler tudo, tá? Só se tiver logradouros públicos. Se tiver logradores públicos, não precisa ler o resto, né? Mas leia, porque, né? De repente a banca pode fazer uma pegadinha. Dispor sobre serviços de funerário e cemitério. Todo cemitério é do município. Não tem cemitério do Estado, da União, federal. Nunca vi um cemitério federal. Se alguém tiver, se alguém souber, por favor, coloca aqui nos comentários. Eu nunca vi. Eu sempre dou aula e sempre falo isso. E ninguém nunca me colocou um comentário de um cemitério federal. Eu nunca vi. Todo cemitério é dentro do município, né? E aí tem o serviço funerário, que normal.
encarregando-se da administração daqueles que forem públicos e fiscalizar os pertencentes a entidades privadas. Regulamentar, licenciar, permitir, observe, tem todos esses verbos, né? Regulamentar, licenciar, permitir, autorizar, fiscalizar, já fica ligado, né? Pode ser alguém que tem poder para fazer isso. Então a gente sabe que o Estado também tem e que a União também tem, mas a gente está falando ou só do município ou dos três juntos, tá? Cartazes e anúncios, bem como a utilização de qualquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia. Aqui, ó, já matou. Municipal. Viu municipal, ó, já, pô, matou. Tudo isso aqui que eu estou falando é competência só do município. Organizar e manter serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativa. Show. Polícia administrativa, o município também tem, né? Beleza. Estabelecer ou impor penalidades e infrações de suas leis. Opa, é alguém que tem autoridade para fazer isso, né? Quem é? O município, né? Nesse contexto, tá? Porque você está lendo a lei orgânica do município. Assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais para a defesa dos direitos e esclarecimentos de situações, estabelecendo os prazos de atendimento. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Promover os seguintes serviços: mercados e feiras. Onde que acontecem os mercados e feiras? Município. Essa aqui foi suprimida. Guarda municipal. Toda a guarda municipal é do município, né? Pelo amor de Deus. Participar e integrar através de consórcios ou outra forma de organização com outros municípios para o estudo e a solução de problemas comuns. Parágrafo 1. As normas de loteamento e arruamento, que se referem ao inciso 7 do caput do artigo, deverão exigir regras para áreas destinadas. Então, essas normas de loteamento aqui e arruamento precisa ter zonas verdes, né? E demais logradouros públicos, vias de tráfego e de passagem de canalização pública de esgoto e de águas pluviais dos fundos dos vales, passagem de canalização pública de esgoto e de águas pluviais nos fundos dos lotes, cujo o desnível seja superior a 1 metro da frente ao fundo, que serão regulamentadas em lei complementar. Ok? Isso aqui ele está falando que são as normas de loteamento e arruamento. Para fazer uma rua, para fazer um lote, precisa verificar as zonas verdes, né? As vias de tráfego, passagem de canalização, é isso que ele está falando. Parágrafo 2. A lei complementar de criação de guarda municipal estabelecerá a organização e a competência dessa força auxiliar na proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Então, a guarda municipal ela é incumbida de proteger os bens do município, né? Beleza. O município, aqui no parágrafo 3, poderá realizar convênio com o Estado, possibilitando a Polícia Militar na condição de força pública estadual de quê? Garantir o poder público municipal exercer na plenitude do seu poder de polícia, das áreas fazendárias, sanitárias e de uso e ocupação do solo de patrimônio cultural. Inclusive, a gente vai falar sobre isso aqui também. Organizar corpos voluntários municipais para o combate de incêndios e socorro nos casos de calamidade. Então, o município poderá, no que couber, suplementar a legislação federal e estadual. Isso aqui de suplementar é complementar, tá? Ela pode complementar no que couber. Então, por exemplo, a legislação federal diz que tem que ter semáforo na cidade. Aí ela escolhe lá um semáforo que tem um... Eu estou dando um exemplo assim bem simples, né? Só para você entender. Que ela pode complementar, ela não pode ir contra a lei, né? Mas ela pode complementar. Por exemplo, ela pode colocar um semáforo que tenha os segundos passando lá, né? Isso é um exemplo bem simples só para você entender. Então ele pode complementar, suplementar significa complementar a legislação federal e a estadual. Aí a gente vem para a competência comum, para a gente matar essa aula de hoje. Aqui ele vai dizer que a competência comum, a competência administrativa comum é do município, da União e do Estado, né? Observado a lei complementar federal, o exercício das seguintes medidas. Quais são as medidas? Aí ele vai falar aqui, ó, zelar pela guarda da... É a mesma coisa, né, que a gente vai falar, só que agora é todo mundo envolvido.
Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Isso aqui todo mundo tem que estar envolvido. A União, o município e o Estado. Ou o município, a União e o Estado, né? Todo mundo tem que estar envolvido. Mas observe que é uma orientação, ó. Até o verbo é mais tranquilo, zelar. Lá tinha o quê? Lá tinha autorizar, tinha penalizar, né? Quais são aqui? Tem uns aqui que falam. Caçar, tá vendo? Renovar, sinalizar, né? O verbo ele é mais imperativo, né? O verbo é mais. Aqui não, aqui o verbo já é mais tranquilo. Ó, ó como é mais suave. Zelar, cuidar, tá vendo? Proteger. Então observe que o verbo é mais tranquilo. Aqui ele vai falar, ó, cuidar da saúde e assistência pública. Cuidar, opa, cuidar já é um verbo tranquilo, né? Da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Proteger documentos e obras e bens de valor histórico. Como lá em cima não tem histórico, viu a palavra histórico, artístico e cultural, perceba que é de todo mundo. Quando você vê essa palavra, histórico, artístico e cultural. Era assim que eu gravava, inclusive. Histórico, artístico e cultural. Opa, competência comum. Os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Ó, impedir, ó o verbo aqui como é mais tranquilo, né? A invasão e destruição e descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Então, isso todo mundo aqui está envolvido. A competência administrativa de todo mundo. É uma competência de todo mundo. Município, Estado e União. Ó, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Proteger o meio ambiente e combater a poluição de qualquer de suas formas. Mas observe que tem algo relacionado ao meio ambiente aqui em cima que a gente leu, não foi? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu li aqui algo sobre. é, agora eu não vou saber. Aqui. Exigir e tal, exigir ações para preservar o meio ambiente, tá vendo? Mas aqui tá exigir, ó. Aqui o verbo daqui de baixo não é exigir, é proteger. Então sempre fique ligado no verbo. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Então todo mundo está envolvido, né? É muito mais amplo. É muito mais amplo, né? Do que você fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar com viabilização da assistência técnica ao produtor rural. Ó, isso aqui já pode, né, dar uma confundida, que está aparecendo rural aqui, né? Então, uma cidade, para ser considerada cidade, tem que ter zona urbana e zona rural, né? Então, você já fica ligado. Mas o verbo tá tranquilo. O verbo é tranquilão. Promover, aqui promover de novo. Programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Existe um programa Minha Casa Minha Vida, é um programa federal, mas todo mundo tem que estar envolvido aqui, ó. Tá vendo? Construção de moradias e as melhorias das condições habitacionais. Então todo mundo tem que estar envolvido. Combater, olha aqui, combater as causas da pobreza e os fatores da marginalização mediante a integração social dos setores desfavorecidos. Mas, Tiago, isso aqui pode ser uma competência do município, isso pode me confundir. É por isso que eu falei para você que eu gravava isso daqui. Porque, opa, combater as causas da pobreza. Combater as causas da pobreza é uma competência comum. Então, o que não, só vai ter uma certa. Se eu achar, já era. Beleza? Então, combater as causas da pobreza. Combater as causas da pobreza? Combater as causas da pobreza é uma competência comum, todo mundo está envolvido. O restante que sobrar aqui é tudo do município. É competência do município, eu nem preciso ler. Entendeu? Ó, registrar, acompanhar e fiscalizar. Aqui tem um fiscalizar para quebrar tudo, né? As concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios, ainda tem seus territórios aqui. E claro que algumas coisas você tem que gravar, né?
Por isso que eu falei que é bom você gravar isso daqui. Porque se ela colocar isso aqui, ó, registrar, acompanhar, opa, registrar, acompanhar, fiscalizar, opa, o Thiago falou que fiscalizar, lá quem tem poder de fiscalizar é o município. Então isso aqui é uma competência só do município. Então por isso que eu falo para você gravar só a competência comum. Porque você vai bater o olho, você vai ver que ali é uma competência comum dos três e você vai saber que o restante é tudo competência privativa. Beleza? Estabelecer, olha o verbo aqui também, tranquilão, e implementar política de educação para a segurança no trânsito. Olha como isso daqui não pode ser uma competência só do município, né? Pô, estabelecer e implementar política de educação para a segurança no trânsito. O município pode fazer isso, mas isso daqui é uma competência só do município. Desculpa, calma aí, o professor comendo mosca. Isso aqui é uma competência de todos, município, estado e União. Agora sim, o município ele pode ali criar, ele não pode mudar as leis de trânsito, né? Mas ele pode criar uma cartilha escrito, ó, tem que usar o cinto de segurança, não pode beber enquanto você dirige. Então ela pode estabelecer ali e implementar uma política de educação. O município pode. Mas ele não pode mudar as leis de trânsito, né? Uma lei de trânsito é uma lei federal, é uma lei que vale para todo o território nacional. Então, todo mundo aqui tem que estar envolvido nessa prática aqui de estabelecer e implementar políticas de educação para a segurança no trânsito. Mas não esqueça que isso aqui pode confundir você, mas agora você não vai ficar mais confundido, né? Fiscalizar ou fiscalizar aqui novamente, para quebrar a firma, nos locais de venda, peso, medidas e condições sanitárias de gêneros alimentícios. Eu acho que isso daqui tá errado. Eu tenho quase certeza que isso aqui tá errado, tá? Isso aqui deveria estar lá nas competências privativas, mas já que ela tá aqui, leva para uma competência comum, que tem locais aqui também, tá? Beleza. Peso, medidas e condições sanitárias de gêneros alimentícios. Isso aqui poderia estar lá, mas como tá aqui, eu nunca tinha visto, inclusive. Primeira vez, né? Mas beleza, leva o que tá aqui. Isso aqui não é uma competência privativa do município, é de todo mundo, tá? Beleza. Aí ele vai dizer mais aqui no artigo 15, ele adicionou mais um pouco aqui de competência ao município, em harmonia com o Estado e a União. Ele adicionou mais coisas. Dentro da ordem social, isso aqui é uma informação que geralmente não tem nas leis orgânicas, então presta atenção nisso aqui. Dentro da ordem social, que tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e as justiças sociais, participar do conjunto integrado de ações do poder público e da sociedade. Ó, já está falando conjunto aqui, né? Você já mata, né? Destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Promover e incentivar, com a colaboração da sociedade, a educação, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso aqui é uma competência também de todo mundo. Ele está falando aqui, ó, em harmonia com o Estado e a União. Compete ao município em harmonia. Tem que se harmonizar ali, todo mundo. Garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura municipal, apoiando a divulgação, apoiando e divulgando a valorização e a difusão das manifestações culturais. Fomentar a prática desportiva, show, todo mundo tem que estar envolvido. Promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica, todo mundo envolvido ali. Defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é bem comum do povo e essencial à qualidade de vida. Dedicar especial proteção à família, à gestante, à maternidade, à criança, ao adolescente, ao idoso e ao deficiente. Isso aqui é um texto da Constituição Federal. Implantar em função de interesse local a política de defesa social, dentro da ordem econômica e financeira fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, e que tem por fim assegurar os direitos à existência digna, conforme os ditames da justiça social, especialmente o quê? Assegurar o respeito aos princípios constitucionais da ordem econômica e financeira. Aqui ele já não está falando tanto de competência, tá? Explorar diretamente a atividade econômica, quando necessário ao atendimento de relevante interesse coletivo, conforme definido em lei, fiscalizar, incentivar e planejar a atividade econômica do município,
apoiar e estimular o cooperativismo e outras formas de associativismo, favorecer a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômica social dos garimpeiros. Dispensar as microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, beleza, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio da lei. Promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Executar a política de desenvolvimento urbano conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tendo por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Beleza? Então a gente chega ao fim dessa aula. Geralmente a banca não cobra isso daqui que eu li, compete ao município em harmonia, né? Ela não cobra isso daqui, ela cobra mais essa parte da competência comum e a competência lá privativa do município. Mas não custa nada você dar uma lida, né? Porque ela pode perguntar também, né? E ela pode perguntar, compete ao município em harmonia com os estados, exceto. Aí você vai quebrar você todo, né? Beleza, então olha só, aqui a gente vai falar das vedações nas próximas aulas, só que eu sempre pergunto aos alunos, né, quando a gente finaliza a aula, se ele quer uma terceira aula. Porque não faz sentido dar aula aqui, de repente a aula não foi boa e vocês não gostaram, eu não vou fazer uma terceira aula. Então deixa o comentário aqui, queremos uma terceira aula, hashtag aula 3, coloca alguma informação para eu entender que essa informação foi relevante e que eu possa continuar fazendo esse trabalho de levar conhecimento para vocês. Ok? Tamo junto nessa jornada. Vedações também é um assunto muito importante e pode cair na sua prova também, tá? Beleza? Então, o material está aqui embaixo. Lembrando o seguinte, tem mais coisas. Deixa eu falar aqui rapidinho. Se você quiser... Deixa eu ver aqui. Se você quiser criar questões da parte específica do seu cargo, dependendo do cargo, não são todos os cargos, nós criamos também, tá? Você pode comprar o combo e falar assim, pô, Thiago, eu quero 50 questões aqui do conhecimento específico desse cargo. Você faz também. Se você já tiver, né? Se você já comprou o combo, a gente vai fazer um valor super simbólico das 50 questões. Se você não comprou, aí a gente faz um pacotão, tá? Mas fica aí a seu critério, beleza? Tamo junto nessa jornada. Obrigado pela atenção de todos. Aquele abraço e tchau!